ti, te dou meu coração, tudo que sou. Não há limites para o teu poder. Minha vida está em tuas mãos. Recebe, ó Deus, o meu louvor. Vou alcançar o que tens pra mim. Vou viver sobrenatural, aquilo que o Senhor tem reservado pra mim. Vou cantar coro celestial, Hosana nas alturas, sejam dadas ao Rei. Vou viver sobrenatural, aquilo que o Senhor tem reservado pra mim. Vou cantar coro celestial, Hosana nas alturas, sejam dadas ao Rei. Comparável é o teu amor. Vou me entregar e confiar em ti. Te dou meu coração, tudo que sou. Não há limites para o teu poder. Minha vida está em tuas mãos. Recebe, ó Deus, o meu louvor. Vou alcançar o que tens pra mim. Aleluia. Vou viver sobrenatural, aquilo que o Senhor tem reservado pra mim. Vou cantar coro celestial, Hosana nas alturas, sejam dadas ao Rei. Vou viver sobrenatural, aquilo que o Senhor tem reservado pra mim. Vou cantar coro celestial, Hosana nas alturas, sejam dadas ao Rei. Hosana nas alturas, sejam dadas ao Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou o Vanderlei Medeiros e estou aqui na Capela Irmã Estevanato, ou melhor, na Igreja Brasil para Cristo, na Casa de Oração para Todos os Povos. Me perdoe porque é a força do hábito, né, Dona Ângela? Faz tempo que nós estávamos anunciando a Manhã Manda Aqui lá da Capela Irmã Estevanato, porém, nesses dias estamos anunciando e transmitindo a programação ao vivo diretamente da Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. E que privilégio, que satisfação poder entrar nesta quarta-feira na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, em todo o território nacional ou além das fronteiras. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Muito bom dia, Leandro. Bom dia, Léo Gonçalves. Bom dia, Ângela Voltier. Bom dia, pastor Vander. Bom dia, internautas. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Você gostou da minha nova dicção para falar seu nome? Ângela Voltier. O problema é quando estiver gripado, né? Tá certo. Você está bem, dona Ângela? Com a graça de Deus. E diga-me uma coisa, sinceramente, as suas forças já estão retornando? Pastor, eu tenho que dizer que estão retornando.
tem que declarar, que profetizar, né? Tem que profetizar. Profetiza que o mar se abre. Pronto. Profetiza que o vale de ossos secos se torna um vale abençoado. Glória. Amém. Vira para o Léo e dá uma profecia para ele nessa manhã. Não, a profecia que ele quer, eu não vou dar, não. O que o Léo quer é Pix. Tá certo, dona Ângela Boucher. Na manhã de hoje, nós estamos muito felizes, porque eu tenho certeza que você, internauta, vai ser impactado por aquilo que Deus realizou na vida da nossa convidada, que está abrilhantando a manhã daqui nesse dia. O filho dela já passou aqui, ele nos edificou muito com a unção de Deus sobre a sua vida, com a sua simplicidade, mas um conhecimento profundo, que é o nosso querido pregador, o Abner. E hoje, com satisfação, nós recebemos aqui a mãe dele, a nossa querida Edilaine Bosco. E eu já quero desejar que ela seja muito bem-vinda, dizendo para ela, bom dia, Edilaine Bosco. Bom dia, pastora, paz do Senhor. Alegria em tê-la conosco. A alegria é minha, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Você sabe que nós ficamos encantados, abençoados, edificados através da vida do seu filho. É uma bênção, né? Presente de Deus. Um presente, é um milagre de Deus na nossa vida. Além disso, Deus lhe presenteou de uma forma dupla, foi dupla honra. Amém. Porque na manhã de hoje, além de estar aqui o Abner, está lhe acompanhando também a Isabela com Y. Isabela com Y é uma princesa também verdade. que o Senhor nos deu. Nós somos muito gratos a Deus. Eu falo que todos os dias, quando eu abro os meus olhos, eu contemplo milagres dentro da minha casa. Glória a Deus. Além disso, você também tem a presença aqui do seu top príncipe abençoado do Senhor, o seu esposo, o presbítero Valdenir Bosco. Isso, o homem mais lindo da galáxia. Há controvérsias, né, Léo? Há controvérsias. Vão perguntar para Alessandra Souza. Não, tô brincando, é isso aí. Todo mundo tem marido bonito em É casa. verdade. Alguns pela fé. No meu Pela caso, fé. no meu caso, a Alessandra, ela diz isso, mas é pela fé. Eu sou grato, viu, Ângela? Porque tem a Alessandra que mexe na minha autoestima, tinha a minha avó já está em Cristo, a minha mãe que já está em Cristo, até meu pai dizia que eu era bonito. Né? E eu tenho oposição aí em cima, né, dona Ângela Boucher? Eu prefiro não comentar, essa é a semana da sinceridade. Olha, irmãos, vamos ser... Agora, aproveitando que é a semana da sinceridade, eu vou fazer uma pergunta para a Ângela para que ela me responda e os internautas vão ouvir o que ela me O diz. senhor vai querer colocar em uma enrascada. Não, né? não vou, eu só quero que você seja sincera, não pode ser fingida. Porque é a semana da sinceridade. E não só a semana, hein, por toda a sua vida. Deixa eu abrir um adendo aqui. Olha, o senhor está querendo utilizar da sua autoridade eclesiástica para me colocar em maus lençóis, pastor? Eu estou usando a minha autoridade parlamentar, Sim. pastoral, eclesiástica, para dizer para você, quando eu peço para dar uma caprichada na foto, o que a senhora responde? Eu sou sincera. Eu digo, Jesus, ele tira o pecado, mas não tira a feiura. Aí, irmãos, tá vendo? A oposição vem. Ei, presbítero Valdenir. Ô, presbítero Valdenir, aproveitar que o senhor está aí, quem manda em casa? Fala para mim. Ela deu uma olhadinha para ele assim, tá certo. Ô, Léo, mais um que está fazendo parte do nosso sindicato, viu? Mais um que está aí com a gente. Edilaine, é um prazer e um privilégio tê-la conosco. A gente descontrai aqui, mas eu sei que você foi e é alvo da ação e da provisão de Deus. E eu sei que você, internauta, nessa manhã, vai ser edificado com o testemunho e a história de vida que a Edilaine tem para compartilhar conosco. O Abner, quando esteve aqui, além de nos edificar com o seu conhecimento bíblico, com a sua fé, com a sua maturidade, ele também compartilhou um pouco desse relato do milagre de Deus na vida da Edilaine. E diante disso, a convidamos através da Ângela para que ela estivesse aqui. Ela aceitou para edificar o corpo de Cristo através da nossa programação. Nós não temos noção aonde essa programação chega em todo o território nacional, além das fronteiras, e tenho certeza que pessoas, vidas que estarão assistindo ao vivo e que assistem posteriormente essa programação através daquilo que Jesus
realizou na sua vida serão despertadas. Amém. Eu creio que gerará fé no coração para que elas creiam e vejam que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Amém. Gratidão pela sua vida e pela sua família. Dona Ângela, hoje nós temos datas comemorativas? Temos sim, Podemos ir a elas? com certeza. Fique à vontade, Dona Ângela. Hoje, dia 30 de agosto, é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Fale um pouquinho sobre isso, Dona Ângela. Ai, meu Deus do céu, agora eu estou no estreito. Vamos lá. A esclerose múltipla, ela tem atingido pessoas, não é nem questão de idade, né? Tem muitas pessoas que são jovens e que já estão atingidas por isso, porque ela é uma doença que ela é genética. Certo. Né? E aí a pessoa também tem problemas com deficiências de vitamina D e tal, e leva... É como se ela fosse degenerativa, né? A pessoa vai perdendo os movimentos e tem que ter um tratamento, né, bem incisivo para que a pessoa tenha uma qualidade de vida. É verdade, Ângela. Né? Apesar de hoje ser dia 30 e amanhã encerra o mês de agosto, mas o mês de agosto foi um dia de conscientização, o mês laranja, sobre isso, né? E aí tem alguns sintomas, né, que dão já a entender que a pessoa está iniciando com isso aí, né? Tem formigamento, tem dormência, tem ardor e coceira nos braços, nas pernas, a pessoa vai perdendo a força, né, na perna ou na mão, tem problemas também com a visão e muitas pessoas já devem ter conhecimento, uma pessoa aí da vida artística, né, que tão nova, com 30 e acho que com 35 anos mais ou menos ela descobriu que estava com isso, era aquela atriz que fazia comédia, a Cláudia Rodrigues, né, que fazia mesmo, aquele mesmo. seriado A Diarista. É verdade. E ela vem fazendo vários tratamentos, é internada já inúmeras vezes. Mas tem tratamento. Tem, não tem cura, mas tem Certo. tratamento. Então, hoje é dia de conscientização. Não tem cura para a ciência. Isso. A ciência, ela não está acima do nosso Deus, que é todo poderoso. Uou, sentiu o fogo do céu descer, glória a Deus. Hoje também é o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimento Forçado. Né? Tem gente que some e que ninguém tem notícia, né, de Verdade. como aconteceu, e as famílias elas ficam naquela situação que não fecha o ciclo, não existe um luto, porque você não sabe se a pessoa está viva, se a pessoa está morta, fica sempre naquela situação, será que vai voltar, quando vai voltar, como é que Inclusive, está? Ângela, inclusive eu tenho um amigo, quer dizer, não sei se tem mais, acredito que deva ter falecido mesmo, né? Mas isso há muitos anos atrás, talvez aí uns 30 anos atrás. Meu Deus. Um amigo, ele é professor de educação física, natural de Teresópolis, uma pessoa que era uma referência no esporte. Ele resolveu, junto com outro amigo, que eu não tinha tanto Afinidade? não era afinidade, aproximação e relacionamento, era o Alexandre com o Marcelo Catão. E o Marcelo Catão, ele subiu ao Everest, junto com o Alexandre. Nunca mais foram vistos, Meu Deus. até hoje. Tem muitos casos, né, de crianças que desaparecem e que o pessoal não sabe. Já tem muito tempo que está enrolando na mídia o caso daquela menina, Madeleine, né? Que até hoje ninguém sabe se aquela menina está viva ou não, né? Tem também o caso famoso da Joana Belfort, né? A irmã da... Não é Joana, é Priscila Belfort. A irmã da que Joana. Não, irmã de Vitor Belfort. Vitor, Joana é a cunhado, esposa do cunhado, Vitor, Cunhado, que também ninguém sabe o resultado. Então, assim, isso são coisas que a gente lembra. sim. Mas, durante muitos anos, muitas pessoas, né, desapareceram. E eu lembro quando eu era criança, né, que tinha muito essa coisa de tenha cuidado, né, o homem do saco e tal. Porque, de fato, sumiam crianças, né? E minha mãe sempre dizia, não se aproxime de carro, não dê atenção a estranho. Se lhe chamar para dar alguma coisa, não receba, justamente por essa situação, né? Verdade, Porque isso. muitas crianças sumiam, algumas eram levadas para fora para serem adotadas, né? Por famílias, e outras, de fato, vítimas de tráfico de órgão, né? Verdade. Então,
Você sabe que um dia, no contexto cristão, vai desaparecer um povo lindo. Com lindo. certeza. E algumas pessoas vão ficar aqui cantando, onde está aquele povo barulhento? E aí outros vão dizer, eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Inclusive, eu não venho mais da manhã daqui apresentar. Eu também não. Quem O Léo e o quiser que Leandro, fique aqui. eles comandam aqui pra gente. Né? Quem quiser que fique aqui. E encerrando as nossas datas comemorativas, hoje, 30 de agosto, é dia de prevenção de acidentes com as crianças. 90% dos acidentes podem ser evitados, aprenda a prevenir. Então tem que ter muito cuidado. Sim. Criança é numa fração de segundos. Então, coloca o dedo no coisa da tomada e vai para o fogão para mexer e vai atrás de ferro quente. Então, tem que ter muito cuidado, tem que estar atento. Assim como tem a segurança do trabalho, precisa ter a segurança doméstica, né? Sim. A minha Põe prima, o capacete na criança. a minha prima, aquela que o senhor entrevistou, né, Sara era muito quietinha, porque na minha família, eu digo, já nasce no DNA, né, tem um aditivo, gosto 220, de gás. 220. Gosto de gás. Não tem uma criança na minha família que seja quieta. E Sara... Puxaram a tia, né? Isso é evidente. E Sara, quando criança, a gente estava na casa da minha avó e estava fazendo um bolo. E colocou no forno. E o tempo todo, Sara passeando ali. A gente sai daí, tá? O forno tá ligado. Aí a gente colocou uma cadeira na porta do forno. Oh, meu Mas Deus. Sara, muito quietinha, foi lá e colocou as costas da mão na tampa do forno. Conclusão, Sara tem uma tatuagem. Ih, meu Deus. Porque ficou a marquinha, né? Na época, a mãozinha dela toda queimou. Cresceu, mas a mancha não saiu. Você sabe Então, tem que ter cuidado. Você sabe que o pastor Wesley sempre foi um pouco mais pacato, quietinho, ali tranquilo. Mas a Manuela, o que o Wesley não foi, a Manuela veio com uma porção dobrada. É o caso. O irmão de Sara parecia que nem estava em casa, mas Sara valia pelos dois. Na época dos CDs, incrível. Wesley, criança, pequenininho, ele não mexia em nenhuma caixinha, tudo bonitinha. Era a época das estantes. A senhora é da época da estante, dona Sim. Edilene? Então tinha as estantes lá, aí era a parte de baixo, tinha os Era CDs. pura ostentação. Ele mesmo ali então, cresceu e não mexeu. A Manuela veio, quebrou tudo. Era CDs espalhados para tudo quanto é lado. Mas é benção, tem que Mas deixar a precisa- criança ser criança. Claro, educando e corrigindo, Sim, mas tem que ter deixar a cuidado. criança ser criança. Não Também no tem que contexto ter da segurança. cuidado com questão de produto de limpeza, não ficar ao alcance de criança, né? Veneno, às vezes o pessoal tem veneno para rato em casa, alguma coisa tem que ter cuidado, Sim. porque criança, né? Minha sobrinha mesmo achou que era pastilha e comeu naftalina. Oh, Jesus. Meu Deus. Então, assim, minha família é toda assim. Sempre tem histórias maravilhosas de crianças calmas, Léo. serenas e tranquilas. Olha, você entendeu a Ângela um pouco. Ela acabou de falar por que ela é esquizoide. Não, eu sou Não. esquizoide, não é por causa disso, Ah, não. não. Nathalie já explicou por quê. O senhor também é esquizoide. Tá certo. Ângela, nós temos mais datas comemorativas? Não, agora nós vamos para os as- aniversários. Isso aí. Eu quero parabenizar você que está aí no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, e que está aniversariando hoje. Parabéns para você. Deus te abençoe de uma forma muito especial, ou parabéns para vocês. Que Deus te abençoe e recebam os abraços aqui da Igreja Brasil para Cristo, numa daqui, dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Mandaqui. Na nossa regional Mandaqui Bragantina, como na nossa igreja local, nós temos aniversariantes. Lá na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Bragança Paulista, o André Moreira Couto está aniversariando hoje. Oi, André, parabéns para você. Na nossa Igreja Brasil para Cristo, lá no estado do Piauí, a igreja em Lagoinha, a Vitória Emanuele da Luz Araújo faz aniversário hoje. Vitória, vitória para você. Na nossa Igreja Brasil para Cristo, aqui no Jardim Teresa, a Yasmin Stephanie Leal Lourenço está aniversariando hoje. Parabéns para você, Yasmin. Aqui no Mandaqui, o Eduardo Neves Messato
bem como o Marcelo Barbosa Amorim, estão aniversariando hoje. Parabéns a todos vocês, que a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho seja uma realidade sobre sua vida e sobre sua família também. Vamos aproveitar a presença da nossa querida líder da Superintendência da Menibrac e Adobrac da cidade de Jundiaí e da região que tem ali, que compõe esta superintendência, para que ela possa orar com você e por você. Orar por você, internauta, para que você possa ter uma quarta-feira cuidada, regada, até nos mínimos detalhes pelo nosso Deus, e orar por você, aniversariante. Edilaine, você pode fazer essa oração? Amém. Fique à Posso sim. vontade, por favor. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, nós estamos na Sua presença, Senhor. Muito obrigado porque a Tua graça tem nos alcançado esses irmãos que estão aniversariando no dia de hoje. Pai, muito obrigado pela vida dessas pessoas, ó Pai. Fazer aniversário é uma reflexão de vida tão grande para a nossa vida. É saber que o Senhor tem nos sustentado, Pai, todo o tempo, Senhor. Alcança Ele, alcança, Senhor amado, as suas famílias, dando a eles, ó Pai, o que eles necessitam, Senhor. Que hoje, Senhor, eles possam ser e sempre abraçados por Ti, abençoando as suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Agora na capital paulista são 10 horas e 23 minutos. Vamos para a previsão do tempo para a nossa capital. A mínima hoje é de 13 graus, a máxima de 19. Nublado com aberturas de sol, à tarde pode garoar e de manhã e à noite também. Nós vamos ao intervalo, dona Ângela Voltier, daqui a pouquinho voltamos. Ô Ângela, Senhor. diga-me um versículo que vem à sua memória nesse momento. João 11:35, Jesus chorou. Irmãos, nós vamos ao intervalo, glória a Deus por isso, amém, veio na memória dela, glória a Deus, 10 horas e 23 minutos, nós já voltamos para conversar com a Edilane Bosco, para ela contar um pouquinho da sua história e contar dos feitos de Deus na vida dela. Nós já voltamos já. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar nesta manhã. Voltamos já. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui, na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 15 horas, pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você, um grande abraço e até lá.
A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares. E eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Agora na capital paulista, são 10 horas e 28 minutos, programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui, diretamente da Casa de Oração para Todos os Povos. Eu tenho uma palavra para você, Daniel Santos. Deus é Deus de vida e de vida em abundância. Ele tem uma vida abundante para você. Seu nome não é por acaso, Daniel. Daniel, seu nome é profético. E Deus tem uma obra na sua vida, Deus já preservou você desde o ventre da sua mãe. E santos, porque você está inserido dentro do corpo de Cristo para ser santo. Então tenha prazer pela vida, aprecie a vida, independente da sua realidade ou da adversidade que você esteja enfrentando, Deus tem uma obra na sua vida. Jesus, certa ocasião, fez um convite que eu quero ser portador para você nessa manhã. Ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Independente da realidade da sua vida, venha até Jesus. Deixa Jesus entrar na tua história, deixa Jesus entrar na sua vida, e você vai ver que as coisas velhas vão se passar e tudo vai se fazer novo. Convide Ele nesse momento para entrar na tua história, e você vai perceber que ao invés de morte, Jesus, Ele tem vida e uma vida abundante para você. Não desista, siga em frente, olhe para frente, olhe para Jesus e Ele pode mudar a sua história e a sua realidade. Se levante, creia, Deus é poderoso para fazer além do que você imagina ou além do que você pensa. Receba essa palavra, Daniel, em nome de Jesus. Nessa manhã eu estou recebendo aqui a Edilaine Bosco. Edilaine, que satisfação, né? Você dá risada com o nosso programa, Edilaine? Às vezes sim. Mas nosso programa é muito sério. Eu acho bem legal a irmã Ângela, ela é bem espontânea, verdade, né? Verdade, você sabe que eu sempre brinco, né? Porque o Silvio Santos tem o Lombardi. Sim, e você tem a Ângela. Exatamente. Mas o senhor não diz isso, não. O senhor diz que Ana Maria tem o louro e que Ratinho tem o xaropinho. Aí eu pergunto, e qual é o bicho que eu sou? Provérbios 28:1. Aí o senhor disse que eu sou uma leoa. E isso literalmente, né, Léo? Nós sabemos disso aqui. E ela já confessou que ela nasceu já uma leoa. Edilaine, você é casada há 25 anos. Isso. Que bênção. Fale um pouquinho do Valdenir Bosco e como vocês se conheceram. Sou casada há 25 anos. Nós nos conhecemos na igreja mesmo, né? Meu pai, a minha família era do Brasil para Cristo, da igreja do Jardim do Lago, em Jundiaí. E eu conheci o Valdenir nesses cultos de jovens, né, que na nossa regional lá era feita uma vez, ainda é uma vez por mês, e o Valdenir se converteu, aceitou a Jesus na nossa Igreja Brasil para Cristo do Jardim Tarumã.
Então, uma vez por mês, nós íamos a esse culto de jovens da sede, né? E foi lá que a gente se encontrou, que a gente se olhou, né? E quem chegou chegando, Edilene? Ele. Presbítero Ele amado. que chegou. Tá certo. Deus fez uma obra muito grande na vida dele. Você conta no seu release que ele foi resgatado dos vícios das drogas pelo poder do Evangelho, e hoje é um homem, um cristão modelo. Sim, glória a Deus. O Senhor tem sempre cuidado de nós. E a nossa história começou bem, mas no percurso ela quis dar uma desviada, assim, desvirtuada. Mas o Senhor Jesus nos alcançou, Glória a Deus. E nós nos conhecemos na igreja, nós namoramos, e ele veio do mundo das drogas, né? E foi liberto, e nós namoramos durante 4 anos, nos casamos. E quando nós estávamos assim, casada com 3 meses, ele cai nas drogas. E foi assim, um desespero para mim. Eu com 19 anos, há 25 anos atrás, a gente não tinha o conhecimento que nós temos hoje de um dependente químico, né? Nós não tínhamos tanto, a gente não tinha acesso à internet, às informações. Quando nós olhávamos para um dependente químico, a gente tinha medo. E era isso que eu sentia, né? Então, quando ele caiu nas drogas, que ele voltou para as drogas, eu caí dentro de um poço. Para mim foi um momento muito de desespero mesmo, porque eu fui uma menina, né, criada na igreja, né? Eu tenho 2 irmãos e só era eu de menina, então meu pai me criou assim, me educou com muito cuidado, com muito princípio, e eu ali, de repente, eu me vi nessa situação. E aí aonde eu fiquei assim, sem chão. E aí que eu fui conhecer mesmo quem era Jesus. Glória a Deus. Essa experiência amarga, ela lhe trouxe um benefício da intimidade com Deus. Sim, porque a gente nasce num lar cristão e o meu pai, nossa, era uma bênção do Senhor, mas eu não tinha ainda vivido as minhas experiências, né? Eu vivia daquilo que meu pai falava. Então, nossa casa era uma casa muito abençoada, mas por conta dos meus pais, né? Mas as minhas experiências, eu ainda com 19 anos, eu não tinha vivido. E foi aí que eu encontrei Jesus. Glória a Deus. E como Jesus fez a metamorfose na vida do presbítero Valdenir? Então, nós nos casamos e com 3 meses de repente, ele saiu para o trabalho e ele não voltou. E eu moro ao lado da casa da minha sogra, do meu sogro. E deu 5 horas, deu 6 horas, deu 7 horas, ele não voltou. E aí eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? E aquele desespero, deu 9 horas da noite, ele não voltou. Aí o meu sogro, que já, ele estava nessa vida aí desde a sua adolescência. E o meu sogro falou, tá dando indícios de que o Valdenir foi fazer algo que não era para fazer. E foi aquele desespero, e meu sogro saiu, sabe, nas ruas assim do nosso bairro, encontrou o carro dele, e aí ele voltou, ele falou, olha, não aconteceu nada, ele não foi sequestrado, não. O que aconteceu é que ele foi usar droga, e aquilo lá para mim foi terrível. E aí eu escondi isso da minha família durante 3 meses, eu escondi. Ele saía para trabalhar, voltava, daí no outro dia ele ia e não voltava, ficava de 3 dias sem vir para casa. E eu ali quietinha, não queria contar para o meu pai, para os meus irmãos, porque eu ia trazer um desgosto muito grande para a minha família. E a vergonha, né, de ser apontada na igreja. Nossa, ela casou. Olha aí, agora não deu certo. Então, assim, eu pensava também muito no meu pai. Meu pai era pastor na época, né? Hoje meu pai já está com o Senhor. Então, assim, eu fiquei muito desesperada. Mas, na nossa caminhada, Deus sempre nos coloca amigos para nos fazer lembrar, né, que nós temos um Deus e que Ele está conosco em todos os momentos. Glória a Deus. E nessa minha caminhada, o Senhor me colocou uma amiga querida que percebeu a minha aflição. E Ele colocou uma amiga. Glória a Jesus. E foi como ela se chama? Ela se chama Leandra. Leandra? Leandra.
Glória a Deus. Aí partiram para a oração, o Espírito Santo veio. Sim. Levou um processo de quanto tempo? Foi instantâneo, pastor. Instantâneo? Foi, porque assim, quando eu não aguentei mais, durante 3 meses, aí eu comuniquei com os meus pais. E na época, eu estava já congregando na igreja sede de Jundiaí, eu não estava mais no bairro. Nós fomos para a sede. E aí o pastor, né, na época, era o pastor Horacido Amaral, que hoje também já se encontra com Deus, ele foi informado. Então, ele foi até a minha casa. E essa irmã, né, essa moça, essa amiga foi junto. Então, assim, ela me acolheu, me levou para a casa dela. E esse pastor ficou esperando ele chegar. Ele não saiu de dentro da minha casa. E quando ele chegou, ele levou um susto, porque ele viu o pastor. E aí, quando ele viu o pastor, né, o pastor abraçou, ele estava todo sujo. O pastor veio, o pastor abraçou, e o pastor falou para ele: não precisa me falar nada, eu vou cuidar de você. Glória a Deus. Cuidou dele. Aleluia. Falou, vai tomar um banho, e era culto dos jovens naquele dia. Levou ele para a igreja, nós nos encontramos na igreja. Depois ele voltou na minha casa, ele sentou, ele aconselhou o Valdenir, ele tirou a minha família totalmente de fora desse problema. Ele falou para o meu pai: pode deixar que eu vou cuidar. Glória a Deus. E ele cuidou. E nesse processo, o Valdenir, o meu esposo, ele sempre gostou muito de música. Apesar de não cantar, ele não sabe cantar. Bem-vindo ao clube, viu? Ele não era um cantor, mas a música mexia muito com ele, os louvores mexiam. E o pastor foi percebendo isso. E teve um dia que o pastor chegou nele e falou assim: olha, eu vou fazer com você um ato de fé. Eu vou fazer com você. Eu quero que... Porque ele era muito espontâneo. Quando o louvor começava, ele tinha um jeito, ele levantava as mãos, ele dançava assim, sabe? E era contagiante de ver ele louvar a Deus. Sim. Então o pastor falou assim: eu vou te pôr no ministério de louvor. Eu vou fazer um ato de fé. E aí orou. E a partir do momento que o meu esposo subiu no altar, ele foi curado. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Ele Deus foi curado. pela sua vida, meu amigo. Ô, Léo, você pode dar uma dica aí pro Lê, para botar aquele fundo musical? Porque precisamos do momento love nessa manhã, e precisamos do fundo musical, Leandro. Aquele fundo musical romântico, Leandro, romântico. Não tem como... Poxa vida, eu ia fazer um momento logo, mas sem fundo musical. Como a senhora resumiria a sua história de 25 anos com o presbítero Valdenir? E aproveita nesse resumo para fazer uma declaração de amor para ele. Imagine que tem um fundo musical, aquela coisa toda. Fique à vontade. É lógico que, como todo casal, né, nós temos nossos desafios, né? Mas casar com o Valdenir foi uma bênção. Eu cresci como mulher. Glória a Deus. Eu cresci e é uma bênção estar ao lado do Valdenir. Nós passamos, lógico, por muitas dificuldades, mas nós somos unidos. Nós nos completamos. Glória a né? Deus. E eu posso ver que como o Senhor habita no nosso casamento, né? Nós nos conhecemos só pelo olhar. Né? A gente olha um por outro, assim, a gente já sabe. Parece o que ele quer, ele já sabe o que eu quero. E é uma bênção estar junto com o Valdenir. O Senhor tem nos abençoado como casal. E a cada dia que passa, eu admiro o meu esposo. Glória a Deus. Eu admiro pelo cuidado que ele tem comigo. Eu admiro... Né? O Valdenir, assim, ele me preocupa com o que eu gosto, ele sempre... Cuidadoso. Muito, muito zeloso com a nossa casa, com os nossos filhos. E é uma bênção ser esposa Glória dele. a Deus, que bênção. Através desse relacionamento abençoado, de ver os feitos de Deus na vida conjugal de vocês também, Deus lhe presenteia com 2 filhos. O Abner, de 17 anos, e a Isabela, e ó, internautas, a Isabela com Y, de 10 anos. Porém, foi um milagre. Milagre. Porque, segundo aos 19 anos de idade, a senhora foi diagnosticada com esterilidade. Sim. Eu queria que a senhora ficasse à vontade para compartilhar com os nossos internautas como foi todo esse processo. O tempo é da senhora, o programa é seu. A senhora obrigada. é a protagonista e eu sou o coadjuvante aqui. Olha. Então fique à vontade. Queria que a senhora desse o seu testemunho desse milagre que hoje nós estamos aqui visivelmente olhando tanto um como o outro, de uma mulher que, segundo
a ciência era estéril. Sim, então após, né, eu ter passado por esses momentos difíceis, né, com o Valdenir, o Senhor veio, trouxe cura, libertação, e aí eu fui fazer os meus exames de rotina, né, fui fazer meus exames de rotina e fui ao médico e nós conversávamos que a gente queria muito ser pais, né. O Valdenir tinha uma vontade, assim, de ser pai, assim, até mais que eu. Eu confesso que era até mais que eu. Ele tinha muito desejo. Nós chegávamos à igreja, ele via, né, os casais com os filhos. Nossa, nós temos um irmão lá na nossa regional que tinha bastante filho. E ele falava, que família linda, eu também quero. E ele ficava todo entusiasmado. E aí eu fui fazer meus exames. Cheguei lá no médico, né, e chegamos lá e começamos a fazer os exames. Quando eu fui pegar os resultados, foi um baque, né? Porque aí o médico olhou para mim e falou assim, olha, Edilene, o seu caso é o seguinte, os seus ovários, eles contêm muito cisto, muito, é como se fossem feridas. Isso não é um grande tabu, a mulher consegue engravidar com os ovários com cisto? Fazendo um tratamento adequado, certinho, consegue. Mas o seu problema vai além disso. As suas trompas são muito pequenininhas. E ela que trabalha, né? Ela que vai lá e pega os ovos e leva até o útero. Mas as suas são muito pequenininhas. É um toquinho. Você quase não tem. Você não tem. É muito pequenininha. Então, assim, engravidar está fora de cogitação. Você nunca vai ser mãe. Então, isso foi um baque terrível para a minha vida. Porque eu escutei da boca do médico, que eu não ia ser mãe. Então, aí, o que eu fiz? Eu fui para um outro médico. Eu queria uma outra resposta. E cheguei lá, não levei meus exames e falei, eu quero engravidar, estou com dificuldade. E aí esse outro médico pede novamente exames para mim também. E veio o mesmo diagnóstico. Olha, seus ovários, eles estão cheio de feridas. Foi assim que ele me falava. Cheios de feridas e as suas trompas, elas são toquinhos. Muito, praticamente você não tem como engravidar. Para você... você pode adotar. Então, a opção é você entrar na fila, né, e adotar, se é o seu desejo. E aquilo, para mim, assim, eu fiquei... Mexeu na sua estrutura. Muito. E o Valdenir, como reagiu à notícia? Aí, eu fui embora para casa e eu já fui cheia de armas, porque aquilo me revoltou de uma tal maneira. Então, assim, eu já cheguei para dar notícia para ele e eu lembro que eu cheguei muito brava. Cheguei muito brava, né? E quando ele chegou do trabalho, ele falou, e aí, querida, foi no médico? Como é que foi? Como que tá os exames, né? E aí eu falei, o negócio é o seguinte, você não vai ser pai, pode tirar o cavalinho da chuva, eu sou estéril, aqui tá os exames, e não tem como te dar filhos. E quando eu falei assim, ele levou um susto também, né? Mas ele veio, me abraçou, amém, fique em paz. Isso é o diagnóstico do médico, mas nós servimos um Deus grande, né? E ele sempre falava isso para mim. Sossegue, isso é só um papel. É o seu corpo que está dizendo isso. Mas o nosso Deus, ele é poderoso. Deus, ele vai além do que a gente imagina. E eu não, enquanto eu tiver... viverá pela fé. Sim, e ele falava assim, enquanto eu tiver vida e eu estiver vivo, eu creio no milagre. E ele falava assim para mim, você não precisa crer, eu creio sozinho. Oh, aleluia. Né? E isso meu coração trancou. Eu, com esse diagnóstico, o meu coração fechou. Porque eu recebi a notícia e, para mim, assim, eu caí no fundo do poço de novo. Eu fiquei muito desesperada. Mas o Valdenir, ele cria além da esperança, né? E ele cria, e ele falava, não fica desesperada. E deprimiu? Trouxe um caso de depressão, alguma coisa? Eu não fiquei depressiva, mas eu não queria ficar com contato com criança. Eu não sei se foi, mas assim...
Com o passar do tempo, eu soube lidar com isso, sabe? Eu não era aquela mulher apegada, criança, que gostava. O Valdenir sempre, sabe, ficava com alguma criança no colo, gostava de mexer com as crianças, eu sempre mais no meu canto, né? E para mim era muito difícil, por quê? Porque as pessoas vinham até a mim, foi passando 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, é costume mesmo das pessoas cobrar, né? Quando você namora, vai ficar noiva quando? Você fica noiva, vai casar quando? Casa, passou-se um tempo, e aí, e os filhos, e o filho, né? Mas Deus era tão bom na minha vida, que toda vez que as pessoas chegavam para perguntar dos nossos filhos, e não vai ter o filho? O Valdenir sempre estava do meu lado. Glória a Deus. E ele falava assim, não, nós vamos ser contemplados a qualquer momento. E isso eu ficava muito brava com ele em casa. Quando chegava, mas por que você falou assim? Ele falava assim, eu tenho fé, você não precisa crer. Eu creio sozinho. Glória a Deus. Então, assim, eu também não gostava que ficava falando dos meus problemas. Eu não queria que as pessoas achavam que eu era estéril. Eu também não queria, sabe? Porque daí ia ficar falando assim, ai, a coitadinha não pode ter. Então, para mim era muito difícil lidar com tudo isso. Eu imagino. Né? Para mim era muito difícil, porque todo mundo sabia do sonho dele, né? Então eu ficava frustrada, né? Então, mas assim, era tão maravilhoso que quando as pessoas vinham perguntar para a gente, ele falava, nós vamos ser contemplados, nós estamos na fila e a qualquer momento o consórcio sai. Ele falava desse jeito. Legal, legal. Nesse período, nessa situação que lhe abateu mais do que no Valdenir, porque eu entendo que o Valdenir manteve ali a fé contra a realidade, trouxe a esperança, chamou à existência as coisas que não existiam, mantendo sempre. Nesse período, Deus de alguma maneira falava com a senhora, usava alguém, dava um sinal, um sonho? Não. Não. Foi a fé do Valdenir. Foi um tempo de silêncio, assim, olha. Eu nunca recebi assim, né? Uma profecia, você vai ter filhos, você vai gerar. Não, eu não recebi, não. Foi um tempo de silêncio. Foi um tempo de silêncio, onde minha família sabia, lógico, né? Meu pai orava muito por mim, né? Ele orava. O Valdenir, quantas madrugadas, eu acordava, e onde é o quarto do Abner hoje era uma salinha, né? Ele estava de joelhos, orando, chorando e pedindo para Deus, Senhor, ela tem um diagnóstico, mas o Senhor pode. Glória a Deus. E na época nós cantávamos o louvor da igreja, né? Eu também cantava. E o Valdenir, na época, ele ministrava o louvor. Ele era um ministro de louvor da igreja. E toda vez que ele pegava o microfone, ele falava, Senhor, eu já estou te agradecendo. Glória a Deus. Pela minha bênção, Senhor. Toda vez ele pegava o microfone e falava, Senhor, eu já te agradeço. Glória eu não vejo, mas eu te agradeço por aquilo que eu mais quero. E o Senhor sabe o que é. Então ele ministrava o louvor com toda a força. E isso não baqueava, não deixava ele abatido. Certo. Sabe? Mas para mim foi muito difícil conviver. Você teve algum momento nessa caminhada, aquela revolta? Puxa, eu não quero mais igreja, não quero... Deus, por que comigo? Não. Não, graças a Deus. Não, comigo não. Eu se manteve firme na fé e cônscio de uma realidade que estava na sua vida. Sim, porque às vezes assim, que eu queria até me revoltar, mas eu lembrava o que Deus tinha feito no meu casamento. Amém. Né? Eu falava, eu olhava, né, na situação que os 3, 4 meses que eu passei com o Valdenir, eu via como o Senhor foi tão lindo na nossa vida, né? E eu falava, e quando eu ouvia assim relatos de dependentes químicos que tinha que ir para casa de recuperação e ficar lá 1 ano, 2 anos, né? Eu olhava para ele e eu via milagre, né? Eu falava assim, nossa, ele foi assim curado instantaneamente a partir do momento que foi dado o microfone na mão dele, que ele colocou o pé no altar. Nunca mais ele teve uma queda, nunca mais. E eu lembro, só voltando um pouquinho nesse testemunho, que quando o pastor chegou em casa, que orou por nós e que convidou ele para ir para o louvor,
eu lembro que eu fiz uma coisa que hoje jamais eu faria, né? Mas eu lembro que eu falei assim para ele: agora você vai me colocar no carro e nós vamos procurar esse traficante. Ele olhou assim para mim. Eu falei: porque eu não quero que ele venda mais droga para você. E ele me levou até o traficante. Nós moramos numa periferia e ele era conhecido desse traficante. E aí ele parou o carro, esse moço veio. E eu pedi para ele, falei: olha, eu vim te pedir um favor. Eu não quero nunca mais que você venda droga para o meu marido. Protetora. Falei: Puxa, nunca mais. Ele olhou, ele falou assim, meu marido era conhecido por Marmelo. Marmelo, quem é? Ele falou: é a minha esposa. Glória a Deus, hein? E eu falei para ele: nunca mais, moço. Ele é cristão. Ele não está sabendo disso ainda, mas ele é cristão. E o Senhor Jesus tem algo lindo para fazer na vida dele. E o inimigo não vai destruir a minha família. Glória a Deus. Está vendo, irmão? Está vendo, internauta? Não desista. Está vendo que a Edilaine, ela não desistiu? Olha que testemunho lindo. E que mulher protetora, se colocando exatamente no papel de uma esposa, defendendo seu marido, protegendo seu marido no momento de fraqueza, no momento de debilidade. E você viu a recompensa, porque toda a ação que fazemos pela nossa fé, saiba de uma coisa, meu irmão: quando nós nos condicionamos, o céu trabalha ao nosso favor. Isaías capítulo de número 64, versículo 4, a parte B, diz que quando nós confiamos e esperamos em Deus, Ele trabalha por nós. Nós podemos até dormir e descansar, mas o nosso Deus não tosqueneja, nem dorme. Quem sabe você está vivendo com uma realidade parecida com a Edilaine, quem sabe você está vivendo uma realidade parecida com a do Valdemir. Quero te dizer que Deus não dormita, Ele não dorme, Ele trabalha, Ele age. Agora você tem que ter fé, você tem que ter fé. A fé precisa ter a prática da vivência do dia a dia, colocada a sua convicção. Você perceba que no contexto da situação da esterilidade, todo o tempo Valdemir postado, fundamentado na fé, na promessa, louvando, agradecendo, a linguagem de gratidão ao invés da linguagem da murmuração. Pode continuar, porque eu estou me empolgando. Aleluia. Glória a Deus. E aí a gente foi, né? Eu recebi esse diagnóstico tão terrível. E para nós foi uma situação, para a família, né? Quem conviveu ali do meu lado, meu pai, minha mãe, meus irmãos, foi muito difícil. Mas a graça do Senhor, né? Glória ela a nos Deus. alcançou. Esta graça te alcançou depois de quanto tempo depois do diagnóstico? 9 anos. 9 anos. 9 anos. Quando se passa 9 anos que você volta ao hospital, acontece um fenômeno sobrenatural. Quer dizer, você vai contar todo o processo. Porém, antes, são 10 horas e 53 minutos, você está curioso para saber o que aconteceu depois dos 9 anos? Segura aí, segura aí. Eu vou abrir um parênteses aqui. Diga um pouquinho dos seus pais. A sua mãe é viva? Minha mãe é viva. Fale um pouquinho da sua mãe. A minha mãe é uma mulher muito simples, que gerou 3 filhos, tenho 3 irmãos. Como se chamam? O mais velho é o presbítero Edmar. O presbítero Edmar, a paz do Senhor. Aí sou eu, né, Edilaine, e também tem o Felipão. Felipão, aí ó. Felipão é uma benção, é produtor musical da igreja. Que legal, hein, Felipão? Bacana. Tem uma escola de música na nossa cidade. Meus irmãos são bênçãos na minha vida. E a sua mãe, como se chama? A minha mãe chama Maria. Dona Maria, se eu for aí em Jundiaí, quero passar na casa da senhora para tomar um café, hein? Será Coisa muito bem-vindo. boa. Glória a Deus. Qual o grande legado que a Dona Maria transmite para você, que você transmitiu para os seus filhos? A fé. A fé. A minha mãe é uma guerreira. Me emociono de falar da minha mãe, uma conselheira. Glória a Deus. É uma mulher que nos instruiu de uma forma tão simples, mas é uma conselheira assim, uma preocupação com a gente, mesmo nós casados, né? Cada um na sua casa, mas é aquela que liga todos os dias, é aquela que ora por nós, né? E quantas foi as vezes que, quando eu estava em casa, né, que eu era adolescente, jovem, acordei com a minha mãe orando por mim, né? Isso, eu falei, nossa, uau, se um dia, né, quando eu era jovem, se eu tiver filhos, eu quero ser igual a minha mãe, uma mulher preocupada, né? O legado que ela me deixa é uma mulher que ela é
tem muita fé. Glória a Deus. Seu pai já está com Cristo. Sim. Servo de Deus, vocacionado no ministério pastoral. Como ele se chama? Edivaldo. Edivaldo, pastor Edivaldo, já está com Cristo Jesus. Quais são as lembranças nostálgicas, assim, gostosas, que vem na sua memória em relação ao seu pai? Meu pai tinha um sorriso muito lindo, muito maravilhoso. Era um homem também muito simples, mas um homem que amava a palavra de Deus, que amava Deus, sabe, sobre todas as coisas. Um homem comprometido com o evangelho, sabe, que tudo era Deus para ele. E ele nos passou isso, né? E nós somos três irmãos e ele nos trouxe ali. Era um homem muito que corrigia muito a gente, mas que derramava amor, sabe? Derramava amor, o cuidado dele conosco, gostava de cozinhar pra gente. Coisa boa. Fazer um café maravilhoso. Toda vez que ele fazia o café e a gente chegava na casa dele, ele fala: vamos selar a nossa amizade. Ah, que legal. Né? Era um homem muito de Deus, um homem muito simples, mas que inspirava, que derramava amor. Você cresceu no lar evangélico? Sim. Qual o louvor que habitualmente você ouvia seus pais cantando? O meu pai e a minha mãe cantavam junto. Quando eu tinha idade da minha filha, assim, nossa, alma cansada, não sei se Alma cansada. Nossa. Lembra, Ângela? Sim. Não desespere. Com certeza. Essa é do Jair e Osana, exatamente. Sim, cantavam, eles eram convidados na igreja para cantar, né? Meu pai era um baixo, tinha aquela voz baixo que fala, né? E a minha mãe um soprano, e eles casavam assim a voz, e era lindo, era uma unção maravilhosa, sabe? Ensaiavam muito em casa, né? Nós fazíamos culto. Meu pai, ele tinha uma preocupação, e ele vinha aqui em São Paulo. Eu não sei se ele vinha ou se ele encomendava, eu não me lembro, uns CDs de histórias bíblicas, né? Então eu com meu irmão mais velho, nós crescemos ouvindo a história de Noé, né? A história de Davi, de José. Ele colocava era sonata na época, ele tinha uma sonata. E ele colocava e chamava toda a família, e nós ficávamos ali horas escutando, né, aquelas histórias, e ele junto com a gente, porque ele falava que era uma forma mais lúdica da gente entender mais a Bíblia, né? Que benção. Olha que lindo isso, né? A senhora me fez lembrar da minha infância também. A minha avó que fazia isso, mas minha avó era minha terrorista, porque Ângela, sabe que hino que LP ela colocava pra gente ouvir de historinha? Qual? A Última Trombeta. Eu escutei quando criança. Você já ouviu A Última Trombeta? Meu Deus, eu ficava crente. Sim. Dava um Já medo, meu Deus. Torturado por amar a Cristo? Também. Eu era criança quando escutava aquilo ali. Mas A Última Trombeta, assim, a gente ia dormir todo mundo crente, ali, ó, aleluiado, aquela coisa toda. Queríamos subir com Jesus. Graças a Deus. Que Deus deu a ela. Minha avó era... As outras avós davam lá Sansão e Dalila, Davi e Golias, a Arca de Noé, a criação. Eu não, minha avó desde pequenininha. A Última Trombeta. Agora são 10 horas e 59 minutos. Você está curioso para saber o que aconteceu depois de 9 anos, como foi esse processo do milagre que está aqui ao vivo. Estão aqui ao vivo na Manhã daqui. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com a Edilane Bosco, dando sequência a esse testemunho para que você, nessa manhã, seja edificado. Nós já voltamos já. Escolho confiar, escolho acreditar na sua voz, na sua palavra. Recebi acusações, estou cheio de ameaças, mas ouvi a sua voz declarando: seja forte e confie nos meus planos. Inclina os teus ouvidos e ouve-me. Abre os meus olhos, eu quero ver tua beleza e bondade, entender a tua vontade e acreditar que tu tens o melhor.
Jesus, a quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. Eu escolho confiar, escolho acreditar na sua voz, na sua palavra. Recebi acusações, estou cheio de ameaças, mas ouvi a sua voz declarando: seja forte e confie nos meus planos. Inclina os teus ouvidos e ouve-me. Abre os meus olhos, eu quero ver tua beleza e bondade, entender a tua vontade e acreditar que tu tens o melhor. Jesus, a quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. Não há o que temer, não há. No controle Deus está. Agora na capital paulista são 11h13. Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente nesta quarta-feira. Ângela Voltier. Hoje, quarta-feira, a partir das 15 horas, o que nós temos na nossa igreja local? Hoje nós temos Quarta de Milagres, começando às 15 horas e estamos dando sequência à campanha Deus de Promessas. Nós estamos situados onde, dona Ângela Voltier? Avenida Ultramarino, 616, Lausanne Paulista. Ah, na zona norte de São Paulo. Isso aí. E os nossos internautas que estão em outras localizações ou além das fronteiras? Podem nos acompanhar através das nossas redes sociais. O BPC Manda Aqui, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. O culto também será transmitido. E Deus de promessas e o Deus de milagres. E é o que nós estamos ouvindo nesta manhã, Ângela. Com certeza. E o nosso Deus, ele é Deus de perto e Deus de longe. Uou. Então, se o pessoal estiver distante daqui, Deus faz o milagre lá também. Irmã Ângela, hoje eu estou te sentindo muito pentecostal. Mas eu sou pentecostal. É mesmo, Ângela? Meu tipo sanguíneo é tipo P de pentecostal. O Wesley, o Alessandro, você definiria ele como? Ele precisa ser estudado ainda. Eu não sei. O Leandro fazia parte da igreja que você frequentava, né? Quando nós éramos jovens, eu vi o Leandro lá, sim. E faz tempo, hein, Leandro? Quando ela era jovem, Leandro. Que coisa, né? Ô, Ângela, eu perguntei para ela, o Leandro era comportado? Ela falou, era. Eu entendi que não é mais. Tá vendo? E ainda bem que não sou eu que estou aqui na classe de velha, né? Verdade. Quando ela era jovem, então quer dizer o quê? Que Leandro também está ali, né?
Verdade. Deus seguindo para... Quanto? 23 anos que tu trabalha com som. Tá certo. 11 horas e 6 minutos. Para você que conectou-se agora, de repente você não sabe, mas eu estou conversando aqui com a Edilane Bosco, ela que é mãe do Abner, que já esteve aqui com a gente, da Isabela, e esposa do Valdemir Bosco, que foi um alvo do amor de Deus e uma transformação maravilhosa. Inclusive, Ângela, dentro da possibilidade da agenda do presbítero Valdemir, o dia que ele puder e dentro da nossa agenda também, convide-o para que ele venha contar um pouquinho dentro da perspectiva dele, tudo que ele passou e contar também já está como foi. Intimado. Ah, então nem tá convite, bom. já é uma intimação. Então tá certo. Obrigado, viu, Valdemir? Quando terminar, a gente acerta já. Beleza, então tá bom. 9 anos se passaram. Sim. E aí, dona Edilane? Aí 9 anos se passaram e assunto encerrado para mim. E o Valdemir crendo. Não desistiu durante os 9 anos? Não desistiu. Sempre no altar dizendo, Senhor, Sim. te agradeço por tudo. Sim, eu confesso que eu não orava mais para ser mãe. A partir do momento que eu recebi esse diagnóstico, Edilane, eu nunca assim dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, eu quero ser mãe. Não, às vezes as pessoas olham para mim e falam, mas como? Eu não, é aquilo, no meu coração. E eu me fechei para isso. Mas o Valdemir, ele estava ali, né? Ele estava ali, ele falava para mim, você não precisa crer, eu vou crer. Você só fica aguardando. E ele falava assim para mim, você tem que estar sempre bonita, você tem que estar bonita, porque o nosso milagre vai chegar. Glória a Deus. Ele falava para mim. E na igreja ele falava também, irmãos, eu não sei quanto tempo você está esperando o seu milagre, mas se perfume, venha adorar ao Senhor, coloque a sua melhor roupa e venha, porque na hora que o seu milagre chegar, ele tem que te encontrar bem. Glória a Deus. Né? Glória e ele sempre falava isso. E ele falava isso para mim também, e eu olhava assim e falava, meu Deus, quando ele vai parar, né, de orar por isso? Porque eu não orava, mas ele orava. Ele teve fé por vocês? Muita. Ele, meu pai também, sempre orava. Quando as pessoas vinham, porque foi passando um tempo, as pessoas foram percebendo que tinha alguma coisa, né? E muitas irmãs, com amor, vinham até mim orar por mim, mas, eu ficava assim, meu Deus, o povo não entende que... Como você disse, você se fechou. Se fechei para isso, muito, se fechei. Aí o que eu fui fazer? Para me ocupar, para mim não ficar só pensando nisso, para tirar um pouco o foco, eu resolvi fazer uma faculdade. E o que eu fui fazer? Pedagogia. No momento eu não entendi porque eu fui fazer pedagogia, né? Falei, mas como? Eu tenho um bloqueio meio com criança, mas eu fiz a pedagogia, entrei certinho. E se passou-se os 9 anos, eu não voltei mais, fazer exames nenhum, não voltei mais. E foi passando o tempo. E eu lembro que chegou um dia que a minha cunhada, Marilene, ela é boleira. E ela pegou uma encomenda muito grande de bolo. E nós somos muito próximos, né? Eu, graças a Deus, né, com as minhas cunhadas, a Marilene e a Vânia, nós temos, assim, uma intimidade como se fossem irmãs mesmo, né? E eu tenho esse elo muito próximo com a Marilene, e ela pegou essa encomenda do bolo e eu falei, eu vou na sua casa te ajudar. Eu quero estar lá com você. E quando eu cheguei para ajudar ela, mas eu cheguei assim, tão parece que esgotada, ela olhou assim em mim e ela falou assim, você tá estranha. E eu falei assim, eu não sei o que eu tenho, mas eu tô com o meu corpo estranho. Ela falou assim, será que você não está grávida? Eu falei, imagina, grávida? Nunca. E assim, eu não tinha o ciclo das mulheres, os ciclos de menstruação, eu não menstruava, eu era uma pessoa que eu não menstruava. Ela falou, eu falei, imagina, você tá louca? Ela falou, não, nossa, você tá com uma cara, você tá com um brilho nos olhos, você tá com um brilho diferente nesse seu rosto. Você tá com uma cara de grávida. Falei, não tô não. Ela falou, tá assim. Passei lá sexta-feira, fui ajudar a fazer o bolo, não consegui. Fiquei sentada no sofá, indisposta. E aí no sábado também amanheci assim, bem esquisita. No domingo nós fomos para uma consagração na nossa igreja.
E eu falava assim pro Valdenir, eu não tô bem. O meu corpo tá estranho. O meu corpo tá muito estranho, eu não tô bem. E quando nós fomos cantar, nós subimos no altar e eu sentia chutes dentro da minha barriga. Eu sentia chutes, mas era um chute muito... que me balançava assim, sabe? E na época... Abner. E na época, eu era tô aqui, né, Abner? Você estava dizendo, mãe, creia, eu tô aqui, hello! E na época eu estava bem magra, estava bem magrinha na época, né? E muito chute na minha barriga, assim, e eu sem entender. E nós louvávamos, e quando o Valdenir falava com a igreja, aí que a minha barriga acontecia um mover. Você está me fazendo lembrar de Isabel João Batista, sim, né? Sim. Aí o Valdenir falava com a igreja, e aí que o negócio chutava mesmo. Aí tinha uma irmã do meu lado louvando, eu falei, põe a mão na minha barriga. E ela põe a mão na minha barriga e ela sentia os chutes. E eu falava, Senhor, o que está acontecendo aqui? Quando terminou, eu cheguei para o meu esposo, eu falei, eu não estou bem. Tem alguma coisa dentro de mim que tá movendo, tá chutando. Mas na minha cabeça, nunca que era a gravidez. E nós fomos embora para casa, e nós fomos almoçar na casa da minha sogra. E chegou lá, eu contei para minha sogra, ela falou assim, você comeu alguma coisa que não fez bem, vou fazer um chá de boldo para você. E fez um copão de chá de boldo, eu tomei aquilo. Misericórdia, né? E foi terrível, porque... Tadinho de você, Abner, foi para você isso aí. Foi, um chá de boldo horrível. E aí nós fomos para casa e na hora que eu deitei, e a barriga mexendo, ela revirava, ela ia de um lado e ia para o outro, e eu chamava ele. E nossa, e ele ficou também totalmente assustado. Até orou, Senhor, nós repreendemos. Curiosidade, com todo respeito, a senhora falou que era magrinha, né? Sim. E nesse sentido, a barriga não aparecia nada? Nada. E eu estava magra, eu estava magra, magra assim, né? E aí a barriga mexia muito. Aí o Valdenir até orou, porque ele falou, vamos para o hospital. Eu falei, não vou, porque é domingo. E eu não vou lá no hospital agora. Aí todo mundo tem uma tia que ela é médica, que ela é enfermeira, que ela é jornalista, não é? Todo mundo tem uma tia que entende de tudo. E liguei para essa minha tia e falei, tia, tô sentindo algo esquisito na barriga. Ela falou, é mioma. Oh, Jesus. É mioma, você vai para o hospital. Tá mexendo? Eu falei, tá mexendo. Vai estourar. Oh, meu Deus. A minha tia me aconselhando a ir para o hospital. Falei, tia, mas acho que eu só vou amanhã. Agora tá mais calmo. Eu tomei o chá de boldo, acalmou. Ela falou, então tá. Fomos para o culto à noite e a barriga, quando na hora do louvor, na hora das pancadas, né, da bateria, a música, os louvores... Era aquela briga dentro... Você tinha 28 anos. Sim, era aquela coisa assim, terrível. Sim, e eu não sabia, para mim era terrível, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Aí na segunda-feira de manhã, meu esposo tinha que trabalhar, nós ligamos para o meu pai, né? Eu falei, olha pai, eu preciso que o senhor me acompanhe, eu não estou bem. Meu pai veio e nós fomos para o pronto-socorro, né? Chegou no pronto-socorro, passei com o clínico e comecei a contar para ele. Ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, o ginecologista está aqui e eu vou pedir para ele te examinar, porque o que você está me contando está meio esquisito, não é normal isso. Você está falando para mim que não é gravidez, que você não pode ter filhos, o que se mexe assim, do jeito que você está me relatando, é nenê. Mas se você não pode ter, então vou chamar o ginecologista. E quando ele me deu todos os papéis para eu ir para o ginecologista, quem era o ginecologista? Era o ginecologista que tinha me atendido há 9 anos atrás. Meu Deus do céu. E quando eu entrei na sala, era ele. Cristocidência. Sim, era o ginecologista que tinha me dado o diagnóstico. E aí ele pegou o meu prontuário e eu comecei a relatar. Ele falou, gravidez não é mesmo, porque... Olha aqui, né? Leu o meu prontuário, mas eu vou te examinar. E pediu, né, para que eu deitasse lá na maca, a minha mãe sentadinha do meu lado, e ele começou a fazer umas perguntas, e foram umas perguntas, assim, bem terríveis, sabe? Que eu fiquei, meu Deus, eu tô morrendo, né? Perguntou se tinha alguém com câncer na família, e foi me perguntando algo assim que eu fui ficando mais desesperada ainda. E aí, de repente, ele pega lá,
os seus aparelhos e começa a me examinar. Tirou minha pressão primeiro, tal. Aí ele pegou, eu esqueci o nome do aparelho que ouve o coração do bebê. Estetoscópio, É isso. Só que aí ele escutou algo e falou assim para a enfermeira: eu preciso do outro, que eu quero ouvir o barulho mais alto e quero que ela ouça. Eu falei: Senhor amado, Ai, meu Deus. Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, né? E já começou o desespero, eu comecei até a chorar, porque ele não falava. A hora que veio, passaram um líquido na minha barriga, que ele ligou lá, sincronizou lá com a minha barriga e com o aparelho. Era um ultrassom que ele estava fazendo? Não era para ouvir o coração. Não era bem um ultrassom ainda. E aí começou, tum, tum, tum. Estetoscópio. Esse nome aí. E começou, tum, tum. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Ele olhou para mim e quando ele falou assim: moça, você está grávida. Quando ele falou assim: moça, você está grávida, a minha barriga começou a crescer. Meu Deus. A minha mãe, ela se assustou. Nossa, porque foi algo... E eu comecei a me assustar, porque a minha barriga começou... Muito a ver com João Batista. Zacarias ficou mudo e quando vem ele começa a falar depois do A minha mãe estava em pé na hora e a minha mãe caiu sentada porque a barriga começou a crescer. Crescer instantaneamente. A crescer instantaneamente e todo mundo assistiu a minha barriga crescendo. E o médico? O médico não sabia o que falar. Deus tratando dele também. Ele não sabia o que falar. E aí, eu que entrei não era gestante, quando eu saio da sala, o meu pai leva um outro susto. É minha filha. Porque eu saí enorme, com a barriga enorme. Meses já está? De 8 meses. 8 meses, internautas. De 8 meses. Sem aparecer, Deus tratando com você. Quando você ouve isso, não tinha como negar. E aí Deus vai e mostra para você que Ele é capaz, respondendo a fé e a oração de um homem. A oração de um justo. Pode muito, nos seus efeitos. E quando meu pai me vê saindo da sala, meu pai leva um susto muito grande. O que aconteceu? Porque assim... Fizeram com você. Sim, porque foi um rebuliço no hospital. Imagino. E aí, assim, ele pegou e falou assim: olha, e pelo que eu tô vendo aqui, esse nenê tá para nascer. Meu Deus. Como explicar isso, irmãos? Ele falou. Como explicar isso? Ele falou: A nenê... ciência não tem como explicar isso. Milagres não são para serem explicados, milagres são para serem vividos. Deus é aquele que faz coisas inéditas, nunca vistas e fora do comum. Eis um testemunho fora do comum, nunca visto e inédito. Deus é Deus de milagres. Pode continuar. Eu estou empolgado. Imagina. E aí foi aquele rebuliço no hospital e os meus pais, o médico veio, conversou, falou: olha, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei, porque ela não pode mesmo ter filhos. Ela não podia gerar, mas... e o meu pai já começou a glorificar a Deus no hospital, né? Ficou aleluiado. Aí o médico falou: mas a fé de vocês fez o milagre aí, ó, né? E aí foi aquele rebuliço. A hora que ele falou assim, eu descobri que eu estava grávida no dia 28 de outubro. No dia 28 de novembro, o Abner veio. Glória a Deus, em outubro. Né? Um mês depois. Um mês. E assim, a igreja, eu saí no domingo, né? Normal. Voltou? Voltei na terça-feira no culto de oração. 8 meses. E a igreja foi assim, nossa, meu Deus do céu. Foi um fervo, foi né? impactante. Era para ter batismo com o Espírito Santo, pessoas arrebatadas, unção, fogo descendo. Foi. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E como foi a notícia aos ouvidos do presbítero Valdenir? Então, aí nós estávamos lá no hospital e eu peguei e falei assim: preciso ligar. Minha mãe falou: não, essa notícia você não pode dar sim para ele no telefone que ele não vai suportar. Eu falei: mãe, mas eu não vou aguentar, né? Eu preciso que ele venha. E aí, a hora que chegou na casa dos meus pais, eu peguei o telefone e liguei para ele, né? E ele também já estava muito ansioso. E aí, amor, o que era? Eu falei assim: é alguma coisa ruim? Meu Deus, eu estou assim angustiado. E eu comecei a chorar.
E ele do outro lado começou a chorar também, porque ele me viu chorando. Ele falou, Edilene, para de chorar, que você está me deixando desesperado, eu estou chorando. O que que é? E o Valdenir, né, na época trabalhava com bebidas, né? E ele estava dentro de um comércio, né? E a hora que eu falei, olha, sai aí para fora que eu preciso te dar uma notícia. Ele falou, não, pode ir daqui mesmo. Eu falei, você vai ser pai. Glória a Deus. E aí, a hora que eu falei que ele ia ser pai, tinha um pastor, né, da nossa igreja, que também era vendedor, que estava com ele no comércio. Disse que na hora que eu dei a notícia, ele caiu de joelhos. Meu Deus. Ele caiu de joelhos no comércio. E ele começou a glorificar a Deus. E o amigo nosso, né, não sabia o que estava se tratando e ficou desesperado. Né? E pegou o telefone e eu falei, é que nós vamos ser pais. E fala para ele voltar para casa porque o nenê vai nascer. Né? Deus que o nenê tá para nascer. E aí no outro dia, quando ele veio para casa e foi aquela alegria e foi o agradecer a Deus, né? E aí eu confesso que eu fiquei envergonhada porque ele creu sozinho, né? E quando eu olho para os meus filhos, eu falo, graças a Deus que o meu marido creu por nós dois. Porque senão nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Mas não tenha vergonha, porque a Bíblia diz que todas as coisas, inclusive isso, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus te ensinou de alguma maneira, Deus trouxe lições para a sua vida, Deus estava tratando dele e trazendo lições para ele, para a família toda, para a igreja. Então, foi um testemunho extraordinário e em todas as coisas, as mãos de Deus e o controle dele estavam. Então, não se envergonhe disso, pelo contrário. Sai daqui, em tudo Deus estava no controle, ensinando e trabalhando em tudo. Olha que testemunho rico, em quantos lugares você hoje pode ir para compartilhar. E coisa interessante, você vai fazer uma faculdade de pedagogia, se torna uma pedagoga e hoje se tornou, para alguém que tinha uma certa reserva com crianças, superintendente, a líder da superintendência da Menibrac, a Dobrac da cidade de Jundiaí. Olha como que Deus faz as coisas. Deus nos ensina antes mesmo, né? Verdade. De colocar para atuar em alguma coisa. Glória a Deus. Eu já chorei aqui, pessoal. E o mais, assim, que foi maravilhoso, né? É quando nós contamos que... Eu contei para ele que ele ia ser pai, dali 28 dias o bebê ia nascer. Ele olhou em mim e falou assim, olha, eu estou muito grato com o que Deus fez. Mas ele olhou para o céu e falou assim, Senhor, amém. Se vir uma menina agora, eu vou amar. Você deu uma olhadinha para ele. Mas se o Senhor me dá primeiro um menino, Jesus. Glória a Deus. E eu olhei assim e falei, nossa, ele falou, não, mas eu queria um menino, porque eu queria jogar bola agora com esse menino, eu queria levar para andar de cavalo, queria fazer tantas coisas. E aí no outro dia estava marcada a ultrassom, né? E daí nós fomos para a ultrassom. Olha como as coisas acontecem instantânea, rápido. No outro dia, porque aí o médico houve uma grande preocupação, porque eu não tomei uma vitamina, eu não tomei nada, eu não fiz nada que uma gestante precisa fazer no começo. E aí veio assim, aquele monte de dúvidas na cabeça do médico e trazendo aquele monte de medo para nós. E o Valdenir novamente, creia, você vai ver o que Deus vai fazer. Esse menino vai nascer tão saudável, esse menino não precisa tomar vitamina não. Jesus já foi alimentando ele não precisa dessas vitaminas. E aí quando nós fomos para ultrassom, o médico colocou lá, né, os equipamentos e falou assim, querem saber, né, o sexo? Queremos, é um menino. Glória a Deus. Era um menino. E que coisa maravilhosa, além de Deus fazer. A Bíblia diz que ele faz com que a estéril seja mãe de filhos. E na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que foram alvo desse milagre e de uma forma extraordinária. E para autenticar com a assinatura divina, ele te dá e dá para vocês uma porção dobrada. Uma porção dobrada. Não somente veio o Abner, que já jogava a bola lá no ventre, chutando a mãe dele, né? Porque o pai queria que jogasse bola com ele. Aí Deus te presenteia com uma princesa. Uma princesa, a Isabela. Depois de 7 anos... Para a mulher que não poderia gerar. Depois de 7 anos, o Senhor nos presenteou. Deixa eu te perguntar uma coisa, Edilene. Você se considera um milagre? Eu me considero.
Você considera o Abner um milagre? Um milagre. Você considera a Isabela um milagre? Um milagre. Até o Valdenir é um milagre. Um milagre. Começou o milagre por ele, né? E aí veio se estendendo a nós. Ô Ângela, que canção iria contextualizar essa história? Vê aqui o grupo Prisma, O Milagre, Senhor. Um milagre eu sou, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Defindar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Glória a Deus, Amém. aleluia. Glória a Deus. Como é bom sentir tua presença, Senhor. Como é bom ouvir os teus feitos e saber que tu és o mesmo. O Deus que tocou na vida de Sara, o Deus que tocou na vida de Isabel, o Deus que tem tocado em tantas mulheres ao redor do mundo e feito obras extraordinárias, Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, por esse milagre na vida da nossa querida irmã Edilene. E te louvamos também pela vida daquelas mulheres que ainda não tiveram a oportunidade e aquelas que se tornaram mães adotivas também, que têm tido o privilégio de educar e criar a vida dos seus filhos. Da mesma proporção, nós oferecemos a Ti ações de graças, mas edifica a nossa fé sabendo que quando nós nos alinhamos à Tua promessa, se alinhamos, ó Deus, à fé, a fé chama à existência aquilo que não existe, como o Valdenir assim fez, Pai, e o Senhor presenteou. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Isto é uma realidade. Senhor, que nesta manhã, através dos teus feitos, na vida da Edilene, na vida do Valdenir, na vida da sua família, que nesse momento, onde quer que esteja, as pessoas conectadas conosco, Pai, a fé brote no coração, haja uma esperança. A luz, Senhor Deus, possa iluminar essas trevas de incredulidade, essas trevas de acreditar que não mais seria possível, Deus, não só nesse aspecto daquilo que a Edilene viveu e experimentou, mas na vida de outras situações e outras realidades. Continuamente aqui na Manhã Daqui, nós temos dito que Tu és o Deus que muda a realidade, Tu muda a história, e o Senhor muda destinos. Isto aconteceu, Pai, e Te oferecemos ações de graça. Obrigado pela Tua presença nessa manhã. Ô Edilene, só tenho que chorar e agradecer a Deus pela sua vida. E só quero enfatizar que quando o Abner nasceu, que houve essa preocupação dos médicos, ele nasceu com 4,1 kg. E em um mês, ele engordou. Ele estava muito pequenininho. Como explicar? Ele não tinha nem 900 gramas. Não tem explicação. E ele, quando ele nasceu de 4,1 kg. E o médico falou assim para mim, olha, eu reconheço que esse seu bebê, ele foi colocado pronto na sua barriga. Olha. Ele foi colocado nesse dia pronto dentro da sua barriga. Glória a Deus. E nasceu um meninão de 4,1 kg. E naqueles dias ali foi o maior bebê que nasceu no hospital. Perfeito. Com tudo num lugar. E lindo. Né? E quando você soube que a Isabela estava vindo? Aí da Isabela, o Senhor me fez passar o processo normal. Aí com 2 meses, aí quando eu tive o Abner, quando eu tive o Abner, eu tive os meus ciclos, né, de menstruação. Aí quando a Isabela veio, eu já no 2º mês eu já identifiquei que eu estava grávida, fui para uma consulta e era a Isabela. Então a Isabela eu passei todos os processos. Fiz as consultas, o pré-natal, tudo direitinho. E ela veio também linda. E quando o Senhor me deu, o Abner, né, que foi o primeiro, eu fiz que nem Ana. Aí eu cheguei até Deus e falei, Senhor, eu devolvo. Glória a Deus. Eu não quero apresentar, né? Nós temos o hábito na nossa igreja, né, na nossa obra, de apresentar os nossos filhos a Deus. Sim. E quando eu trouxe, né, o Abner, quando eu trouxe a Isabela, eu falei, Senhor, eu só sou a mãe, eu só quero cuidar, ensinar, abraçar, mas eles são seu, os dois. E eu quero que o Senhor, através da vida deles, que o Senhor faça milagres, opere,
e que os meus filhos possam ser flechas, que possam ir longe, levar o seu evangelho. E hoje eu olho e vejo a colheita. Glória a Deus. E está vendo ele já levar o evangelho Sim. a tantas localidades. Sabemos que a Isabela também. A minha história, ela se mistura muito com a sua. Amém. Né? Também dentro de tantas situações e adversidades. Tinha sido diagnosticado que a mãe do Wesley não poderia ter filhos também. E Deus nos deu. Só que aí Deus usou uma pessoa numa palavra profética. Amém. Dizendo, estava num culto, era 50 anos de comemoração do aniversário da igreja O Brasil para Cristo em Paranaguá. Eu era o pastor sênior e superintendente da região. E eu levei um pastor chamado Miguel Piper, a gente chamava de Michael Piper, já estar com Cristo. Ele olhou e liberou uma palavra profética dizendo, olha, que aquilo que você tanto anseia já está. Amém. No ventre. Aí falou da minha esposa, aquela coisa toda, e que dentro de alguns dias você vai ver isso. Aí Wesley é o filho da promessa e a Manuela é a filha da prosperidade. Amém. É bênção de Deus. E Amém. também seria impossível. Impossível. Glória a Deus. Oh, querida Edilene, já chegamos no fim do nosso programa. Amém. Te agradeço em nome da Igreja Brasil para Cristo do Mandaqui. Te agradeço em nome dos nossos pastores sêniores, Joel e Leonor Estevanato. Te agradeço em nome também da Manhã Mandaqui, da nossa equipe. Muito obrigado, fomos muito edificados, assim como nós fomos no dia que seu filho esteve aqui. E também seremos no dia que o meu amigo Valdenir vai estar aqui, também estará aqui, se Deus assim permitir. Gratidão pela sua vida. Se você estivesse no lugar onde estivesse todo o corpo de Cristo, reunidos num só lugar de uma forma interdenominacional, a Igreja Brasileira de uma forma interdenominacional, e você tivesse a oportunidade em Deus de ser a preletora, o que você diria para a Igreja Brasileira? Eu diria que, como está registrado em Jeremias 3:33, né? 33:3, desculpa. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que você não sabe. Glória a Deus. O clamor, a oração, ela é uma arma tão poderosa para as nossas vidas. E se a gente souber usar, o Senhor, Ele está com seus ouvidos prontos a nos ouvir. Se não te atender na hora, Ele vai te sustentar durante 9, 10, 15 anos para você saber esperar a vontade dEle, que é boa e agradável para a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só tenho a louvar a Deus pela sua vida. Quero te deixar à vontade para as suas considerações finais. Amém. Eu agradeço aqui o pastor Wander por esse convite, a irmã Ângela, que é uma simpatia. Gente boa, viu, Ângela? Gente boa. Ô, Ângela, eu falei para ela, elogia a Ângela lá, que o negócio está feio do lado dela. O senhor deu quanto de suborno? Tô brincando. Imagina, né? A irmã Ângela, o Leandro, que também foi um prazer revê-lo, né? Depois de 150 anos. Sim, depois de um tempinho, né? E é uma alegria estar aqui compartilhando com os irmãos, né? O nosso testemunho de fé. E eu quero deixar um abraço a toda a minha família, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas cunhadas e sobrinhos. E também agradecer o meu pastor, né? Que nós somos da Igreja Brasil para Cristo de Várzea. E o meu pastor é o pastor Marcos Balestrin. Ô, pastor Marcos, a paz do Senhor Jesus. A irmã Leonora, a todas as irmãs da nossa igreja que são preciosas demais, os irmãos, e a toda a minha família, a todos os irmãos que nessa manhã estão aqui com a gente ouvindo. Que Deus abençoe cada um e a minha família, né? Glória. Que todos os dias eu acordo, eu contemplo os milagres do Senhor na nossa casa. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Ângela Vautier, nós temos comentários de internautas. Fique à vontade, dona Ângela. Temos a Renata de Castro. Ela está dizendo: Edilane é uma bênção na minha vida e da minha família. E ela deseja que Deus continue abençoando, né, a sua vida. Aí tem um aqui que eu acho que é muito íntima. Deve ter sido aluna. Tia Edilane. Mulher guerreira, virtuosa, inspiração para as mulheres. É a Evelyn Casati. Minha sobrinha. Pronto, chamando de tia Edilane. Também tem aqui o comentário deixa eu ver aqui, do Edmar Alves dos Santos.
mandando aí um forte abraço. Glória a Deus. Dizendo que a irmã Edilane é uma mulher de Deus. Minha irmã Edilane é mulher de Deus. Amém. Tem a Débora Lima, que também está aqui dizendo que está ligadinha com vocês, que a família toda estava ligada, ouvindo esse testemunho de milagres. E muita gente aqui elogiando, dizendo que é um testemunho incrível. Muita gente sendo abençoada através, né, do testemunho. A Ana Mazo dizendo que a irmã Edilane é uma bênção. Só elogios. Glória a Deus. Vamos mandar abraços, dona Ângela Voltier. Vamos sim. A Edilene, hoje, juntamente com o Valdenir e a Isabela, conheceram o nosso fantasminha, né? O fantasminha é o Léo. Ele nunca aparece, nunca fala nada, mas ele sempre está aí. Léo, eu te amo. Vamos mandar abraço para as pessoas que interagiram conosco. A Patrícia Souza Nigre, a pronúncia é assim, Ângela? A cantora Shirley Alves com a gente também. Oi, cantora da Assembleia de Deus do Brás, em Cotia. Ou melhor, do Brás não, Assembleia de Deus Brás, em Cotia. A cantora Noemi Lima. Oi, Noemi, tem que voltar aqui, Noemi. E a cantora Shirley também. Auxiliadora Santos, lá de Boa Vista, em Roraima, que alegria, auxiliadora tê-la conosco, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe e abençoe aí esse estado maravilhoso de Roraima e a sua cidade de Boa Vista. Fernando e Fernando Correia de Jundiaí, a Lúcia Santos, oi Lúcia, família Falcone lá de Pirassununga, Cida Cruz, a mãe do pastor Ricardo Andrade. A Evelyn e Bruno Cassati, da Igreja O Brasil para Cristo em Várzea Paulista, igreja essa que é presidida pelo presidente da Missão Desafio, pastor Emerson Costa, e aproveito para estender o meu abraço e a minha saudação ao pastor José Costa. Débora Lima, a Inês Juriati, lá de Santa Catarina, em Chapecó. Tem tomado muito chimarrão aí, dona Inês? Ei, coisa boa tomar chimarrão, né? A Rosalina Monteiro, de Atibaia, aqui no interior de São Paulo. Rosângela Morena, Edmar Alves dos Santos, a Graziela Marques, sobrenome bonito, Gabriela. Leia Costa com a gente, a Renata de Castro, a Isa Almeida, Heloísa Vitória, da Igreja Batista em Abreu e Lima, lá em Pernambuco, dona Ângela Voltier. Vicente Antunes, o Gabriel Henrique Salvador, Janaína Batista, da Igreja Brasil para Cristo em Perus, Daniel dos Santos, Daniel, fica firme com Jesus, Ana Masso, a Raquel Helvanjan, isso aí, Isabela Almeida de Várzea Paulista também, Ricardo Benites, a Heloísa Sanches de Marília, Isabel Cristina Santos de Jundiaí, entre tantas pessoas que estiveram conosco, mesmo você que não interagiu conosco, mas ficou aí conectado, Deus te abençoe, lhe proporcione uma ótima quarta-feira. Lembrando que às 15 horas, como a Ângela já lhe convidou, quero lhe convidar também, nós temos aqui na nossa igreja local o culto Quarta de Milagres e estamos na campanha O Deus de Promessas e olha, uma promessa realizada na vida desta família preciosa. Você é o nosso convidado, nós estamos situados na Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo, e este culto também ele será transmitido ao vivo através das nossas redes sociais. Ângela, amanhã com quem eu converso? Bom, amanhã a gente vai ter a conversa com o especialista, né? As máquinas aqui, eu não sei o que acontece, parece que elas estão com prazo de validade, e quando chega o finalzinho do programa eu não consigo mostrar a foto. É a emoção, dona Ângela. Não, mas hoje... Elas ficam tristes porque você vai encerrar amanhã daqui. Oh, mas hoje o programa foi uou. Até você estava uou hoje, hein? Hoje o negócio foi, como diz a pastora Leonor, power. Hoje foi power. Pastora Leonor é penteca. Então, amanhã a gente vai ter a conversa com o especialista e o assunto amanhã vai ser muito bom, tanto para homens quanto para mulheres. E nós teremos uma conversa com a cabeleireira Cris Araújo. Ângela, você vai me colocar para conversar com uma cabeleireira? Eu acho que não sou a pessoa mais indicada para isso. Mas olha, deixa eu só lhe deixar assim, a par de um assunto. O Mauro, que é daqui da nossa igreja,
Ele é cabeleireiro, renomadíssimo. É mesmo? Ele é... Eu sabia que ele era um guitarrista. Não, o Mauro, referência. ele é representante da L'Oréal. Nossa. Tá entendendo? Então, o que acontece? O Mauro, por um acaso, tem cabelo? É. Então, homem, agora eu vou dar a mensagem que eu sempre gosto de dizer: cante, se alegre, fique na sua. Tá bom, tá certo, dona Ângela. Mas ela pode me dar umas dicas de cultivar a minha barba? Ela amanhã vai falar sobre produtos químicos, né? Tratamento químico, queda de cabelo. Então amanhã o senhor pode até tirar dúvidas. Ângela, como eu vou formular perguntas para esta convidada ilustre, que eu tenho muita alegria de receber, se eu não conheço muita área? O senhor consegue? O senhor consegue tirar leite de pedra? Ah, então tá bom, vamos lá. Edilaine, eu ia falar Edilaine, gratidão pela sua vida. Pastor. Muito obrigado pela sua participação. Deus te abençoe, viu? Prazer, privilégio. Fala pro seu pastor levar a gente lá. Falo sim. Nós brincamos aqui que comemos muito, mas é tudo brincadeira. Imagina, será um Apesar que a prazer. Ângela é que tem um garfo mais pesado aqui, sabia? O Léo não come tanto, o Leandro come menos, É o menos né? que come come. menos, mas a Ângela... Mas quem é que tem o Ministério da Tupperware? Eu sou um cara que mostro para as pessoas que eu gosto de ir na casa deles e que gosto da comida. Gosto tanto que levo aquele potinho pequenininho de 2 litros de sorvete para trazer para casa E eu não durante a trago semana. nada. Aí o senhor aí está dizendo que eu sou que como mais? Você tem, o garfo bem Não, pesado. eu tenho um apetite, né? O tempo aqui precisa ser Essa alargado. apetite, ela é controlada ou ela é descontrolada? Não, é controlado. Então tá bom. Que eu ainda não estou para participar daquele programa Quilos Mortais, não. É controlado. Mas alegria. Gratidão, presbítero Valdemir, gratidão. Abner, gratidão. Isabela com Y, gratidão. A você que nos permitiu estar aí juntinho, Deus abençoe. Uma ótima quarta-feira. O Senhor é contigo. O que estão falando comigo aí em cima? Eu estou terminando o programa, não é para terminar? É para emendar até as 15 horas. É para pedir para o Valdenir subir. Já Não. estamos no horário que ainda tem culto à tarde. Então termine o programa, dona Ângela. Bom, que Deus abençoe a todos. Fomos bastante abençoados hoje com esse testemunho. Hoje o programa foi bem uou, que poderia sim, né, fazer parte do culto da tarde, né, um testemunho desse. Deus de promessas, agradecemos a vocês e esperamos que estejam conosco amanhã, mais uma vez, às 10 horas, acompanhando o nosso Manhã Manda Aqui com o pastor Vanderlei Medeiros. Fiquem na paz.